Você vai descobrir agora o que pode ser o maior esquema de golpe imobiliário multimilionário feito por brasileiros na Flórida. Por trás de discursos de fé, prosperidade e investimento garantido, famílias brasileiras podem ter caído em um dos maiores golpes imobiliários transnacionais da história recente. Preste atenção nessas imagens. Esse vídeo, na verdade, foi gravado na Lagoinha, nos Estados Unidos. Preste atenção. Bênção maravilhosa. Compartilhe um pouquinho do que Deus tem feito na sua vida. Gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui e a minha presença também, que foi liberada aqui por todos. Para mim é muito especial viver esse momento, porque ano passado eu estava aqui e eu recebi essa palavra que veio da direção de Deus no coração do pastor André, sobre portas abertas. E a gente passa às vezes o ano todo esperando aquelas portas se abrirem e muitos desistem no meio do caminho. A gente pensa, passa janeiro, fevereiro, março e assim vai passando. E você muitas das vezes não sabe esperar e desiste. Preste atenção nessa imagem do telão também. E eu queria semear um pouco mais, dar uma semente extraordinária, assim como o pastor Leo muito bem falou aqui, sobre a gente semear. O poder da semente é muito importante. E eu queria algo que pudesse linkar ao que eu faço. O que eu faço de mais importante aqui na América, que é o real estate. Trabalhar com o mercado imobiliário aqui. E, bom, se o pastor André assim validar e permitir, nós queríamos, né, da Four Hands, doar um terreno para ser sorteado aqui. Meu Deus! Loucura, né? Meu Deus! Semente extraordinária é assim, gente. E quem tiver aqui amanhã, a gente pode fazer assim, quem tiver aqui amanhã, olha só, vai poder participar presencialmente desse negócio. Meu Deus! Para Jesus. Glória a Deus, João. Gente, queria só agradecer a oportunidade mais uma vez. Lindo, maravilhoso, do jeito que os pastores da prosperidade gostam, né? Do jeito que a teologia da prosperidade gosta. Doar um terreno como uma semente para ser sorteado. Uma atitude magnífica, né? Porém, meus amigos, existe, né, um porém. E a frase nem sempre um pastor, mas sempre um pastor, dá para dizer nem sempre o André Valadão, mas sempre o André Valadão. Por quê? Essa empresa e esse cidadão aí estão sendo acusados por um vídeo que está circulando, inclusive o Israel lá do Fuxico Gospel também comentou sobre esse assunto. Vídeo esse que está circulando já há alguns dias nos Estados Unidos. Vale lembrar que a comunidade brasileira nos Estados Unidos ultimamente não está sendo bem vista, né? É o senhor Mário dando golpe, usando o logo federal do governo, está preso, ele e a diretora, uma pastora, apóstola, dona de uma faculdade, onde vendia cursos garantindo que tinha um respaldo do governo, e na verdade era tudo fraude. André Valadão sendo citado na CPMI do INSS, um pastor da Lagoinha preso e movimentou na conta, fez 54 movimentações, ultrapassando 4 milhões de reais, pastor Fabiano Zettel. Enquanto isso, André Valadão viajando o mundo, tirando férias na neve, e quando volta das férias e vem dar uma palavra de esclarecimento a respeito do assunto e se lambuza mais ainda, né? E agora o Fuxico Gospel recebe esse vídeo e nós vamos ver o vídeo junto, aonde há uma denúncia desse camarada aí que fez essa doação de um terreno, inclusive uma denúncia pesada. É claro que é uma denúncia anônima, ninguém sabe quem é, mas está circulando nas redes sociais nos Estados Unidos já há algum tempo e chegou no Brasil. E a promessa de quem está denunciando é que as provas virão. Vamos ver junto o vídeo para você entender. Você vai descobrir agora o que pode ser o maior esquema de golpe imobiliário multimilionário feito por brasileiros na Flórida. Por trás de discursos de fé, prosperidade e investimento garantido,
famílias brasileiras podem ter caído em um dos maiores golpes imobiliários transnacionais da história recente. Um homem que se apresenta como investidor, uma empresa sem licença para construir, promessas de lucro rápido e um detalhe que escandaliza. Tudo isso promovido no evento de uma igreja diante de milhares de fiéis. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que serão... Lembrando, meus amigos, que André Valadão também esteve fomentando, divulgando o shake dos bitcoins. Quem lembra aí da história? Silas Malafaia também, né? Agora aparece isso aqui, cara. E fica a pergunta: será que está envolvido em mais um escândalo? Série de vídeos que serão divulgados por essa investigação independente. O nome dele, segundo as vítimas, João Luiz Dias de Souza, conhecido como João Souza. Ele se autoproclama investidor imobiliário na Flórida e age através da empresa Four Hands. A oferta parecia irresistível. Investimentos com retorno de 28% a 30% para cada dólar aplicado. Participação em supostas casas e empreendimentos nos Estados Unidos. E até a opção de entregar seu imóvel no Brasil para entrar no negócio. Mas a realidade, segundo dezenas de vítimas, é devastadora. Nenhuma obra concluída, nenhum permit, nenhuma construção real. E conforme depoimentos, sequer havia tentativa de licenciamento. A pergunta é, por que tanta gente confiou? Porque esse investimento foi apresentado diante de aproximadamente 10 mil pessoas, na virada de ano de 2023 para 2024, no evento... Na igreja do Valadão, cara. Incrível, né, cara, que esse Valadão ultimamente está aparecendo em tudo. Tudo que envolve milhões, já percebeu? E ainda na internet tira uma onda. Eu gostaria de entender isso aqui, que ele desse uma explicação do que se trata isso aqui, não é verdade? E outra, quem que está por trás dessa denúncia? Porque não é uma denúncia que a gente foi atrás, não, isso aqui caiu. Está circulando nos grupos de WhatsApp nos Estados Unidos, como eu falei, e caiu aqui no Brasil. E foi divulgado aonde? Num culto, no maior culto da Igreja Lagoinha, na virada de ano, mais de 10 mil pessoas. No evento de uma igreja em Orlando, João Souza subiu ao palco, falou sobre abençoar pessoas e espalhar a semente. Para muitos fiéis isso significava, se está na igreja é seguro. E dezenas começaram a investir, sem saber o que viria depois. O mecanismo era simples e arriscado. Primeiro, a vítima assinava uma procuração com plenos poderes. Segundo, a Four Hands se comprometia a vender o imóvel no Brasil. Terceiro, o dinheiro seria enviado aos Estados Unidos para a construção. E então, de 4 a 12 meses, viria o retorno fixo e alto. Para muitos parecia investimento. Segundo... E tentador, né, cara? Quem que não quer investir, tirar uma grana aí e viver uma vida na América? Não tem um ambiente mais propício do que lançar a ideia dentro da igreja, cara. Na comunidade brasileira. Segundo as vítimas, o investimento se mostrou uma grande pirâmide disfarçada de fé. Um dos casais lesados entregou sua casa no Brasil, um bem que representava toda a vida da família. A empresa aceitou o imóvel até... E vocês perceberam a jogada, a lavagem cerebral onde começou? Onde o dono da empresa doou um terreno para ser sorteado pela igreja. E depois vem o golpe. Cara, construindo assim aquela ideia de algo sério, né? Alguém comprometido com o reino, comprometido com as pessoas. Jamais vai desconfiar que por trás tem um possível golpe aí. Que é o que tudo indica, né? Que aconteceu. Até acima do valor de mercado. A família recebeu alguns pagamentos nos primeiros meses. Mas quando completou 12 meses, tudo parou. Sem casa, sem obra, sem retorno. E o único bem da família estava nas mãos da Four Hands. A captação de vítimas não foi feita por João sozinho. Segundo os relatos, o esquema contou com outros nomes importantes. O Elton dos Anjos, apresentado como braço direito de João Souza e cofundador da Four Hands. Esses nomes aparecem repetidamente nos depoimentos das vítimas, sempre em contextos de captação e convencimento.
Até aqui, estimava-se cerca de 40 vítimas, mas novos relatos sugerem que o rombo pode ser ainda maior. Segundo documentos e denúncias apresentados pelas vítimas, alguns imóveis entregues a Four Hands É muito fácil enganar evangélicos. teriam sido usados como garantia em operações financeiras no Brasil, por meio de outras empresas supostamente ligadas ao grupo. Seriam empresas laranjas, usadas para pegar empréstimos com os bens das vítimas como garantia. E essa é a pergunta que não quer calar. Para onde foram os imóveis? Para onde foi o dinheiro? E mesmo com dezenas de vítimas sem retorno, algo ainda mais alarmante apareceu: a promessa de novos empreendimentos. Vítimas relatam que João e a Four Hands estariam apresentando um novo grande investimento, novos projetos no Texas, novas casas em Palm Bay, Northport, Ocala, Lehigh Acres, entre outras regiões, e um prédio em Miami com lucros exorbitantes. O projeto estaria sendo Quem não quer uma casa em Miami, né? Um apartamento em Miami, cara? Você percebe que mesmo o povo descobrindo que, né, deduzindo que a coisa não era tudo que falaram, e mesmo assim ainda eles vão com mais uma proposta maior do que a primeira. divulgado pela empresa Absolute Capital, que nada mais é do que a própria Four Hands Capital sob outro nome. E para quem já perdeu tudo, isso parece o golpe renovado. A revolta cresceu. E agora, as vítimas estão unindo forças. Elas estão montando um dossiê completo, reunindo contratos, capturas de tela, gravações, documentos de cartório, registros de transferências e provas de que nada do que foi prometido saiu do papel. E mais, vítimas já estão acionando mídias brasileiras. Também querem enviar denúncias para órgãos americanos como Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, Serviço de Imigração e Controle de Aduanas americano, Comissão... Aí lascou tudo, que é exatamente aonde o governo dos Estados Unidos está de olho. Nos tais brasileiros que estão lá fazendo a coisa certa, entre aspas, que inclusive já tem gente presa lá, né? Controle de Aduanas americano, Comissão Federal de Comércio americano, além de gabinetes de senadores dos Estados Unidos pedindo investigação federal sobre o caso. O objetivo, impedir que novos brasileiros caiam no mesmo esquema. Promessas de prosperidade, uso da fé, obras que nunca existiram e famílias inteiras perdendo tudo o que tinham. Se você colocou dinheiro na Four Hands, entregou imóvel, assinou procuração ou conhece alguma vítima, compartilhe esse vídeo, documente tudo imediatamente. Procure orientação jurídica. Essa é apenas a primeira parte da nossa investigação. Nos próximos vídeos, você verá contratos, provas, prints e trechos das gravações mencionadas pelas vítimas. E daí acaba aqui o vídeo. Pra mim, o que eu percebo aqui, cara? Que eles estão... As vítimas aí estão dando uma espécie de uma pressão pra cima da empresa. Se a empresa é séria, ela vai resolver o problema. Agora a pergunta é, será que é séria? Principalmente quando tem algumas personagens ilustres dando um apoio, que já não são bem vistas mais no Brasil, fica as dúvidas, cara. Mas a verdade é que o vídeo aqui eu entendi como uma forma de dar uma pressão. E depois desse vídeo ter rodado, né, as redes sociais nos Estados Unidos, a empresa largou essa nota aqui. Eu não vou ler toda a nota, mas esclarecimento e repúdio. Eles colocam aqui esclarecimento do objetivo, que está circulando nas redes sociais e grupos de mensagens, vídeos anônimos, sem autoria, sem documentos e sem qualquer decisão judicial, contendo acusações falsas e difamatórias contra a A4 Heights e o seu diretor João Luiz Dias de Souza. Ou seja, vieram com uma pressãozinha também de lá para cá. Ó, vamos processar todo mundo, que é o que deixa bem clara a nota aqui. Porque o esclarecimento e objetivos é que o vídeo, eles colocam que o vídeo, atribuído o termo como golpe ou esquema criminoso, sem prova e sem autoria, configura difamação, calúnia, enfim. Daí começa a citar a ideia aqui de que vão pra cima. E pede no final, depois de você dar um pause aí e ler,
no final ele pedimos que não compartilhe o vídeo, apaguem o conteúdo e cesse imediatamente qualquer reprodução. A manutenção ou disseminação consciente de material sabidamente falso agrava a responsabilidade jurídica, inclusive de administradores de grupos. A 4 Hinds permanece aberta a esclarecimentos formais. O que não será tolerado é difamação anônima. E aí, meus amigos? Alguém tem ideia de quem está por trás desse vídeo? Eu cheguei a dar um palpite e me fiz uma pergunta para mim mesmo. Será que não é os cunhados do André Valadão? Ou pode ser algum membro normal, comum ali, membro de banco, conforme falam, que foi lesado e resolveu escancarar, até porque no vídeo promete trazer as provas. E resta a nós aqui, né, não estou acusando ninguém, é bom deixar claro, mas o nosso compromisso é trazer o que está acontecendo. E resta-nos aguardar as provas que o próprio denunciante anônimo aí prometeu. E eu deixo a pergunta, se você conhece alguém que pode estar relacionado a isso, pede para entrar em contato com o Fuxico Gospel, pede para entrar em contato conosco aqui através das redes sociais e garantimos que será mantido, né, sigilo total da identidade. E ficará muito mais fácil para nós ir para cima, até porque teremos contato com quem sabe do que está acontecendo e ter acesso às provas. Por que eu digo isso? Porque, cara, são denúncias pesadas, fortes, tem um envolvimento aí com a Igreja Lagoinha, queira ou não, está ligado, está linkado no próprio vídeo. E temos o compromisso de trazer, né, a verdade do que realmente está acontecendo, principalmente acesso às provas. E você que nos segue, o que você acha disso? Deixa o seu comentário aí embaixo, que é importante. O seu joinha ajuda muito, ajuda a divulgar o nosso conteúdo. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.